Caríssimas, caríssimos e caríssimos, René de Paula Júnior falando em mais um episódio aqui do Roda e Avisa, como sempre de improviso, como sempre imprevisível. E o assunto hoje é passar na prova. Ok, eu sei que muita gente está usando AI para passar na prova na escola, mas falando em escola, eu vou voltar um pouco no tempo para quando eu entrei no curso de comunicações, eu estava muito ansioso. Eu estava com a fome de aprender incrível, quais são as novas tendências, as novas descobertas, as novas teorias e, infelizmente, muitos professores acabavam puxando ali da biblioteca alguma coisa empoeirada, algum cara do século XIX, e eu falo, desculpa, não tem nada mais novo. Não, isso daqui é um clássico, isso daqui é absolutamente fundamental. E, ok, tá bom, eu percebi que vai cair na prova. A questão é, esse cara ainda passa na prova? Né, na prova da realidade, essas teorias tiveram quase 200 anos ou 150 anos para serem, sei lá, validadas, elas ainda estão funcionando, as coisas aconteceram como eles previam. Eu não preciso dizer que muitas delas não. Mas o que é mais interessante aqui, por que de repente, sobretudo em algumas disciplinas, a gente, na hora de escolher alguma fonte ou de escolher algum pensador, você vai voltar no tempo, tanto tempo assim, né? Será que a gente produz tão poucas ideias? Talvez sim, talvez seja esse um dos nossos problemas. A gente, aparentemente, alguém tem alguma ideia nova que realmente vale a pena a gente estudar e incorporar. Muito raramente, quando a gente começa a falar de filosofia, o cara vai falar de Aristóteles. De novo, esse cara passou na prova do tempo, Sócrates passou na prova do tempo, Descartes passou na prova do tempo. Pois bem, mas de qualquer maneira parece que é muito espaçado. No resto do tempo parece que a humanidade está fazendo alguma outra coisa que não vem muito ao caso. Mas o que é interessante aqui, já que a gente está falando aqui em passar na prova e em ideias, é que eu sinto falta, talvez esteja ficando velho, 61, indo para 62, mas eu sinto falta de novas ideias. É muito difícil você encontrar alguém com novas ideias. Bom, quando eu conheci o Edu Lyra, eu conheci pessoalmente, aliás, um trabalho maravilhoso. A primeira vez que eu ouvi o Edu, eu chorei. Falei, Edu, você me fez chorar, que coisa... Foi a primeira vez que eu ouço alguma coisa nova dos últimos 500 anos, desde Pedro Álvares Cabral. Né? Então, veja, é um cara com ideias novas e ele está tentando passar no teste, na prova da realidade. Mas tirando uma exceção ou outra, no geral a gente se contenta com coisas que já estão um pouquinho ultrapassadas. Mas aí tem outra questão que aí entra a inteligência artificial. Ok, agora a gente tem na nossa mão, no celular, a qualquer momento, uma criatura absolutamente fabulosa que sabe um monte de coisas, que é capaz de fazer um monte de coisas. E o que você faz com isso? Alguém teve uma ideia boa? Curiosamente, as primeiras ideias, isso vale para quase qualquer tecnologia, sempre que surge uma tecnologia disruptiva nova, a gente acaba disruptando aí, não de alguma maneira positiva, mas muitas vezes da primeira maneira malévola, maliciosa, ou egoísta, ou pobre de espírito, que vem à nossa mente. Bom, por que será? Porque talvez nós sejamos, sei lá, a nossa essência seja essa. Eu acho que tem uma outra questão aí, que, já que a gente está falando de disciplinas, que tem um fundo matemático. Vamos imaginar que você tenha várias pessoas reunidas, forçosamente, vou colocar uma situação mais forçada, dentro de um elevador. Não é? E você está dentro do elevador, o elevador parou, fala, vamos aproveitar que estamos todos aqui, a gente mal se conhece, não é? Vamos aqui discutir o que seria uma boa maneira de a gente resolver os problemas do mundo. Bom, muito provavelmente isso ia terminar em pancadaria no elevador, o que não é um bom cenário, porque existem inúmeras maneiras que você pode ter ideias, mas não necessariamente quantas delas, qual é a porcentagem delas que efetivamente é boa, e aí qual a porcentagem dessas boas ideias que efetivamente vão agradar todo mundo, é um filtro muito estreito. A proporção entre as ideias que você pode ter e aquelas que realmente podem ser adotadas e fazer diferença, cara, é covardia. Agora, se você quiser fazer essas pessoas infelizes,
Aí tem inúmeras maneiras, maneiras infinitas. A gente pode começar por um pum. Um pum no elevador é uma maneira super fácil de você deixar todo mundo infeliz em 5 minutos, não importa, né, a ideologia, não importa a crença, não importa o credo, tanto faz. Mas voltando, infelizmente existem muitas maneiras de você fazer as coisas erradas. O limite é a imaginação. Mas para você ter uma ideia realmente boa, não é uma coisa que sai assim, né? Normalmente você precisa de consenso, você precisa de debate, você precisa ouvir uma outra opinião, mais ou menos como funciona a ciência, é todo um processo. Não é que alguém acordou e descobriu como as coisas funcionam. Não é bem assim, você tem que submeter, o outro tem que analisar, ver se você replica os resultados. Agora, para fazer maldade, para fazer porcaria, para fazer golpe, né, para fazer fraude, para fazer alguém ficar pelado a contragosto, para fazer coisas completamente inomináveis. Cara, as possibilidades são infinitas. E o que realmente complica mais as coisas, além dessa questão matemática, né, existem muito mais maneiras de fazer coisa errada do que de fazer alguma coisa que seja certa. Infelizmente, tem uma outra questão, que são outros interesses. Não é? É você fazer alguma coisa certa, não necessariamente é a coisa mais lucrativa. Fazer a coisa certa dificilmente é a coisa mais rápida. Então, quando você está pensando em fazer um troco rápido, fazer um troco, fazer de repente, né, virar a sorte da sua conta bancária, infelizmente as ideias erradas parece que despontam na frente. Então, meus caros, eu acho que a inteligência artificial ela está colocando a humanidade à prova. A capacidade dela a gente já sabe. É o quê? Ela erra de vez em quando, mas no geral é nota 10. Né? Agora, que nota que a gente dá para nós que por falta absoluta de imaginação, ou por pobreza de espírito, ou simplesmente por interesses nefastos, a gente está pegando essa ferramenta incrível e usando para fazer coisas que realmente não passam na prova. Que bom que eu consegui lembrar do Edu, pelo menos uma inspiração aqui me ocorreu. Eu estou à procura de novas ideias e gente que consiga fazer alguma coisa acontecer que nos surpreenda. Eleições estão aí, por que a gente está preso ainda a coisas tão arcaicas, a coisas tão repetitivas? Geração nova, por favor, eu já estou aqui ficando sem ideias. Raríssimas, caríssimas, caríssimos e caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa. Um grande abraço e até a minha próxima aparição aqui sem ChatGPT. Passei na prova?